A escalada do conflito na Ucrânia atingiu um novo patamar com a recente ofensiva russa na região de Kursk, um avanço que expõe as fragilidades da defesa ucraniana e testa a capacidade de resposta do Ocidente. Com uma estratégia de cerco e operações coordenadas, as forças russas tomaram áreas-chave, pressionando as tropas ucranianas e comprometendo sua capacidade de manter posições defensáveis. O governo de Volodymyr Zelensky enfrenta um desafio crescente, buscando alternativas para evitar novas perdas territoriais, enquanto a aliança militar ocidental avalia a eficácia de seu suporte à Ucrânia diante das mudanças no campo de batalha. A guerra se encontra em uma fase onde o uso de tecnologia militar tem sido um fator decisivo. O exército russo intensificou o emprego de drones de reconhecimento e ataque, além de sofisticados sistemas de guerra eletrônica para interromper comunicações e desestabilizar as operações ucranianas. Relatórios indicam que essa abordagem tem sido altamente eficaz na destruição de depósitos de munição, infraestrutura militar e vias de abastecimento. A interrupção de corredores logísticos essenciais enfraquece a resistência ucraniana, dificultando o transporte de equipamentos e reforços para as áreas mais afetadas pelos combates. Nas últimas semanas, as forças russas ampliaram sua presença no sul, capturando pontos estratégicos que antes estavam sob controle ucraniano. A tomada de Pogorlovka e Novaya Zorina resultou no isolamento de milhares de soldados ucranianos, que ficaram sem suprimentos e reforços em uma posição de vulnerabilidade extrema. Essa manobra de Moscou permite consolidar um bloqueio eficaz, restringindo as opções de retirada das tropas de Kiev. Com as principais rotas cortadas, analistas militares alertam que a capacidade de resistência ucraniana pode diminuir rapidamente, levando a um recuo forçado ou a perdas significativas de contingente. Além das operações terrestres, o domínio aéreo russo tem sido um diferencial crucial nesta fase da guerra. Drones de ataque têm sido utilizados para eliminar veículos blindados, baterias antiaéreas e concentrações de tropas, dificultando qualquer tentativa de contraofensiva ucraniana. Bombardeios de precisão também têm atingido depósitos de armamento, minando ainda mais a capacidade de Kiev de sustentar suas posições. Especialistas apontam que a destruição dessas infraestruturas pode ser determinante para o desfecho da batalha, uma vez que limita drasticamente os recursos disponíveis para a defesa. Enquanto a Ucrânia enfrenta desafios crescentes no fronte, a reação do Ocidente tem sido acompanhada com atenção. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, continua a fornecer armamentos e suporte financeiro a Kiev, mas há sinais de desgaste na coalizão ocidental. Alguns países europeus começam a questionar a viabilidade de manter esse nível de envolvimento militar e econômico, especialmente diante dos impactos financeiros e políticos internos. O alto custo da guerra e a incerteza sobre o desfecho do conflito geram debates sobre o futuro da assistência ocidental e o impacto que uma eventual redução desse apoio pode ter sobre a resistência ucraniana. Além das dificuldades no campo de batalha, relatos indicam que a moral das forças ucranianas tem sido afetada por deserções e falta de recursos. Mercenários estrangeiros, recrutados para reforçar as unidades de Kiev, estariam abandonando suas posições devido à intensidade dos combates e às dificuldades logísticas. Esse cenário cria um efeito em cascata, aumentando a pressão sobre os comandantes ucranianos e expondo fragilidades na capacidade de reposição de tropas. O impacto da ofensiva russa se estende além do território ucraniano. O conflito começa a influenciar diretamente o equilíbrio de poder global, com algumas nações historicamente neutras, reconsiderando suas políticas externas. Países da Ásia e do Oriente Médio demonstram maior cautela em seu alinhamento geopolítico, evitando compromissos que possam prejudicar suas relações com Moscou. Paralelamente, a Rússia tem fortalecido suas alianças estratégicas com países como China e Irã, garantindo suporte econômico e tecnológico que minimiza o impacto das sanções ocidentais. Relatórios recentes indicam que novos atores podem se envolver indiretamente no conflito, contribuindo com suprimentos militares, inteligência estratégica e, possivelmente, destacamentos de tropas auxiliares. Entre as principais especulações, discute-se a possibilidade de que países aliados de Moscou, como o Irã e a Coreia do Norte, possam intensificar seu apoio, fornecendo armamentos avançados ou assistência logística. Há também indícios de que empresas militares privadas estejam sendo mobilizadas para atuar em determinadas regiões
regiões do fronte, oferecendo suporte tático e treinamento às forças russas. Além disso, a crescente cooperação militar entre Rússia e China levanta questões sobre até que ponto Pequim poderia reforçar indiretamente a posição russa. Embora a China tenha evitado um envolvimento militar direto, mantendo sua postura oficial de neutralidade, sua assistência em áreas como tecnologia de drones, fornecimento de semicondutores e logística comercial tem sido analisada com atenção por especialistas. Se o apoio chinês se expandir para incluir equipamentos militares de ponta, a vantagem estratégica de Moscou pode se tornar ainda mais expressiva. A possibilidade de reforços estrangeiros se unirem às fileiras russas representa um fator que pode acelerar significativamente a ofensiva de Moscou. Fontes sugerem que o envio de contingentes treinados por aliados russos, seja no Oriente Médio ou na Ásia, poderia reforçar frentes de batalha específicas, permitindo que as forças russas redistribuam seus próprios recursos para focar em objetivos mais ambiciosos dentro do território ucraniano. Caso essa movimentação se confirme, a guerra pode entrar em uma nova fase, com implicações estratégicas que vão além do fronte ucraniano, podendo influenciar diretamente as dinâmicas de segurança da OTAN e as decisões políticas dos países ocidentais. A batalha em Kursk não se limita a um embate entre forças militares no terreno. Trata-se de um ponto de inflexão que pode redefinir a trajetória do conflito e a correlação de forças global. Cada avanço territorial conquistado pela Rússia e cada posição estratégica consolidada alteram as análises feitas por observadores internacionais, reconfigurando os cálculos políticos e militares do Ocidente. A resistência ucraniana enfrenta dificuldades crescentes, especialmente devido à escassez de suprimentos e ao desgaste de suas tropas, fatores que tornam cada novo movimento russo ainda mais significativo para o desenrolar da guerra. À medida que as operações russas continuam avançando e a pressão sobre Kiev se intensifica, cresce a incerteza sobre a capacidade do Ocidente de sustentar sua estratégia de longo prazo. O prolongamento do conflito tem custos elevados para os países que apoiam a Ucrânia, seja no fornecimento contínuo de armamentos e assistência financeira ou na manutenção do apoio popular interno para uma guerra sem um desfecho imediato à vista. Em paralelo, a Rússia busca consolidar seus ganhos territoriais e assegurar uma posição de força em futuras negociações, caso um eventual cessar-fogo ou acordo político se torne viável. O desenrolar dessa fase do conflito não apenas moldará o futuro da Ucrânia, mas também influenciará a ordem geopolítica mundial, redefinindo alianças e testando a resiliência das potências envolvidas. As próximas semanas serão cruciais para determinar se o Ocidente manterá sua posição de apoio inabalável ou se ajustes estratégicos serão inevitáveis diante de uma realidade militar cada vez mais complexa. As próximas semanas serão decisivas não apenas para a Ucrânia, mas para todo o cenário geopolítico, uma vez que os desdobramentos militares e diplomáticos podem redefinir o futuro das relações internacionais. O governo de Volodymyr Zelensky enfrenta um momento crítico, no qual precisará equilibrar a necessidade de manter suas forças no fronte e a busca por apoio contínuo de seus aliados ocidentais, com a crescente pressão russa e a incerteza sobre a continuidade do fornecimento de armas e assistência econômica pelos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e da União Europeia. Kiev pode ter de reavaliar sua estratégia de defesa e explorar alternativas para evitar um colapso em algumas frentes de batalha. Paralelamente, as decisões tomadas por líderes internacionais, como Joe Biden nos Estados Unidos, Emmanuel Macron na França e Olaf Scholz na Alemanha, terão impacto direto sobre o desdobramento do conflito. As próximas reuniões da OTAN e do G7 poderão definir se o Ocidente manterá seu atual nível de envolvimento militar e financeiro na guerra, ou se ajustes estratégicos serão considerados diante do desgaste econômico e político provocado pelo prolongamento da crise. A possibilidade de que algumas nações passem a pressionar por negociações diplomáticas, visando uma solução que evite uma escalada ainda maior, começa a ser debatida nos bastidores, especialmente entre os países europeus que enfrentam o impacto da inflação e da crise energética decorrente das sanções impostas à Rússia.